tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Carol. Nós vamos começar a nossa aulinha, dessa semana. Vamos sentar, vamos prestar atenção e conhecer um pouquinho sobre a história de um personagem bíblico que ele foi um grande profeta de Deus. O nome dele é Samuel. Só que nós vamos estudar antes de ele ser adulto. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a infância dele, sobre quando ele era menino, tá bom? Então, antes de iniciar, quero deixar um lembrete para os pais, lembrar da importância desse momento de sentar com seu filho, assistir a aulinha, orar junto, ler a palavra de Deus, meditar, conhecer sobre o nosso Deus, investir mesmo esse tempo com o seu filho, tá bom? Então, vamos começar, vamos saber então um pouquinho sobre a vida de Samuel quando ele era ainda um menino. Vamos lá? Então, crianças, a nossa aulinha tem o título Samuel, Servir. Ela está lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 20 ao 28, e também no capítulo 2, do versículo 18 ao 26. Então, há umas aulinhas atrás, nós estudamos sobre a Ana, sobre a oração da Ana. Ela orou e pediu para Deus para ela ter um filho. Ela estava com dificuldade, ela não estava conseguindo ter um bebezinho. E isso deixava ela triste. Mas ela orou e persistiu e pediu para Deus um filho. E Deus concedeu a ela. E ela teve então esse bebê que se chama Samuel. Ela deu esse nome ao filho dela, ao Samuel. E ela se comprometeu com Deus de que ela entregaria o seu filho para servir ao Senhor, de que ela levaria Samuel ao templo e ele serviria ao Senhor durante toda a sua vida. E ela ficou muito feliz e agradecida porque Deus concedeu a ela essa graça, de ter um filho, então que se chama Samuel. Todo ano, os pais de Samuel, que é o Eucana, é o pai dele, e a Ana é a mãe dele. Todo ano eles iam até o templo para oferecer sacrifícios, para oferecer presentes ao nosso Deus. E enquanto ele era bem pequenininho, a Ana não foi, porque ela ficou com ele em casa, porque ele mamava e precisava de cuidados. Quando ele ficou maiorzinho, ele foi junto com a Ana, então, nessa vez que eles foram adorar no templo, e Ana levou Samuel e entregou ele lá no templo para ele viver com o sacerdote Eli e servir ao Senhor lá no templo em todo o tempo, durante todo o dia. Então ele começou a morar lá com o sacerdote para servir ao Senhor lá junto com ele no templo, e a sua mãe, a Ana, ia uma vez por ano lá levar roupas novas para ele, ver ele, matar saudade, conversar. Então, durante esse tempo, enquanto ele era criança, ele ficou lá junto com o sacerdote Eli, e ele servia no templo, ou seja, ele trabalhava no templo, ele ajudava o sacerdote em todas as tarefas que tinha que cumprir. Então, ali na leitura da Bíblia, da palavra de Deus, fazendo ali a organização do templo, dos objetos, fazendo a limpeza também, varrendo, olha ali na imagem, Então, todo tipo de organização Samuel fazia. Todo tipo de serviço que tinha que fazer, ele não tinha preguiça, ele servia. E assim ele foi crescendo no templo. E diz a palavra de Deus que ele era bem visto, todos gostavam dele, Deus gostava de Samuel, porque Samuel não tinha preguiça, ele servia com todo o coração. E também as pessoas gostavam de Samuel, porque ele não era preguiçoso, ele tinha disposição em servir, ele queria ajudar as outras pessoas. Então, crianças, a gente aprende nessa historinha, com a vida de Samuel, que enquanto ele foi criança, ele tinha o coração disposto a ajudar, a trabalhar, E enquanto ele esteve no templo e durante toda a sua vida, depois a gente pode descobrir, quando ele ficou adulto, ele serviu ao Senhor. Então, ele fez tudo o que precisava, todo e qualquer serviço, ele não tinha preguiça. É isso que a gente tem que aprender, A servir a Deus, a servir aos nossos amigos e família. O que é servir, É ajudar no que for preciso. Então, a gente tem que pedir para Deus para a gente não ter preguiça e para a gente servir a Ele e aos nossos amigos e na igreja também, e a nossa família em casa, certo? Só que a gente só consegue vencer a preguiça pedindo para Deus. E é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai orar
para pedir para Deus que a gente não tenha preguiça e que a gente faça como Samuel, que a gente sirva a Deus e as pessoas. Vamos orar então? Fecha os olhinhos, baixa a cabeça e ora com a prof. Senhor Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa família. Obrigado por essa aulinha, que nós possamos aprender com ela. Te peço, nos ajuda a vencer a preguiça, que nós não sejamos preguiçosos, que nós tenhamos disposição para te servir e servir as pessoas também. Ajudar as pessoas da nossa casa, o pai, a mãe, os irmãos, todos os nossos amigos também no que eles precisarem. Nos ajuda, Senhor, a vencer a preguiça, a servir assim como Samuel te serviu. Em nome de Jesus, amém. Certo, crianças? Então, vamos nos esforçar para vencer a preguiça, vamos pedir para Deus para a gente vencer a preguiça e servir. Então, ajudar em casa é servir, sabia? Estender a cama é servir. Alcançar um copo por mão é servir, é ajudar, tá? Vamos ver então um videozinho, que é uma musiquinha sobre Samuel servindo lá no templo. Vamos ver, a prof vai botar. Bem, crianças, então nós temos que aprender a servir. Olha o que diz a musiquinha: Deus me deu 2 mãos para servir, né? Então, assim como Samuel, nós temos que servir ao nosso Deus e as outras pessoas também, certo? Então, para finalizar a nossa aulinha, tem aquelas 3 perguntinhas para ver se vocês entenderam bem a história. O pai e a mãe podem fazer para vocês e a prof vai ler agora. A pergunta número 1: qual era o nome da mãe de Samuel? A pergunta número 2: o que Samuel fazia no templo? E a pergunta número 3: o que devemos fazer? Tá bom, crianças? Então, podem assistir mais vezes a aulinha, a musiquinha,
né? E aprender então com Samuel a servir. Deus abençoe e até a nossa próxima aulinha. Tchau!